Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerários por aqui. Vou começar com o processo que já está em tela, que foi sugestão de um dominador para ser discutido na aula hoje, antes de passar para os casos dos stories do Instagram. Vamos aqui entender esse processo minerário. É bem tranquilo, é uma autorização de pesquisa em Minas Gerais. Está válida ainda, ó, foi publicada em 4/4/2022, validade de 2 anos até 4/4/2024. Então, está próximo do vencimento desse alvará de pesquisa. E vamos entender aqui se esse processo está regular. Protocolizou o requerimento de pesquisa em 2015, foi publicada uma exigência, teve o cumprimento da exigência de forma tempestiva, dentro do prazo de 60 dias para cumprimento. Foi publicado o alvará de pesquisa, como eu falei, prazo de 2 anos. Então, a primeira exigência, que é a primeira obrigação que a gente deve cumprir após a publicação do alvará de pesquisa, é o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa em até 60 dias após a publicação do alvará de pesquisa. E aqui percebam, não tem registro do comunicado. Ah, não, desculpa, tem. Tem registro comunicado aqui do início do trabalho de pesquisa, mas muito tempo depois, né? Deveria ter sido apresentado até 4/6/2022 esse comunicado. Eles apresentaram em 19/8/2023. Mas que bom que foi apresentado esse comunicado do início do trabalho de pesquisa. Mas assim, a multa vai ser aplicada porque foi comunicado fora do prazo. Mas mesmo que seja comunicado, se vocês se deparam com uma situação dessa, que foi publicado o alvará de pesquisa e não foi comunicado o início dos trabalhos de pesquisa, mesmo que já tenha passado o prazo, o interessante é que vocês comuniquem para cumprir essa obrigação prevista no próprio Código de Mineração. Então, veio aqui também, de primeira obrigação, comunicado início dos trabalhos de pesquisa, a outra obrigação é o pagamento da taxa anual por hectare. Como esse alvará foi publicado no mês 4, então vencimento até 31/7. O titular pagou ambas as taxas dentro do prazo, então não é sujeito a multa, não é sujeito à nulidade do alvará de pesquisa. Outra questão aqui desse processo minerário. Como o vencimento é 4/4/2023, está próximo do prazo final para solicitar a prorrogação desse alvará. Lembra, a prorrogação de alvará de pesquisa deve ser feita 60 dias antes do vencimento do alvará de pesquisa. Mas se esse titular decidir não apresentar a prorrogação, não é obrigatório, viu, gente, apresentar a prorrogação do alvará de pesquisa, é só se for justificado e tudo mais. Se ele não apresentar a prorrogação, ele pode simplesmente apresentar o relatório final de pesquisa. E pode ser positivo, que tem viabilidade econômica na jazida, ou negativo, que ele está ali, fez toda a pesquisa mineral e chegou à conclusão que não é viável seguir com esse projeto. É uma dica extra para a gente ver se esse processo está de fato regularizado, que eu separei aqui, é em relação à ADPEN. Eu não sei se eu vou conseguir, porque aqui é por CPF, mas vamos tentar. Aqui eu queria consultar com você das declarações de penal no sistema de investimentos de pesquisa mineral, para a gente consultar declarações de terceiros, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu vou precisar do CPF. Deixa eu ver se eu encontro o CPF dele de outra forma aqui. Que quando é CNPJ é mais fácil que fica disponível no Cadastro Mineiro. Mas o CPF não, a ANM tende a ocultar mesmo. Não vai estar disponível, está tudo fechado aqui. Só se tiver algum ofício, alguma coisa aberto da ANM direcionado para o CPF, que está só para a pessoa e para o endereço, né? Não vai estar o CPF dela aqui. Acho que eu não vou conseguir consultar esse bem, porque eu precisaria do CPF do titular. Mas fica aqui a dica para vocês verem se o processo está totalmente regularizado. Vão lá no sistema de informação, no sistema da ADPEN, no site da ANM e busquem aqui em declarações de terceiros. E aí vocês vão levantar todos os processos minerários relacionados ao CPF ou CNPJ do titular e saber se está de fato regularizado ou não. Se não estiver, eu recomendo também que regularize isso o mais rápido possível. Então, esse foi um dos processos que foi sugestão. Vamos passar para o outro. Esse aqui é um processo interessante. E eu trouxe ele, por acaso, hoje estava
lendo o Diário Oficial da União, e quando eu li o despacho desse processo, foi em relação ao indeferimento de prorrogação de alvará de pesquisa. Só que foi de uma empresa conhecida, que é a EDEM. Inclusive, lá no grupo dos dominadores, estávamos até falando sobre essa empresa recentemente. E eu achei muito estranho. Eu falei, gente, a EDEM, uma empresa de pesquisa reconhecida no Brasil, está com o seu alvará de pesquisa, com o seu pedido de prorrogação negado pela ANM. O que será que eles fizeram? O que será que eles apresentaram nesse relatório que a ANM não aceitou? Assim, que é uma empresa renomada e tudo mais. Aí eu fui olhar o processo por curiosidade, né, para ver o que que eles tinham feito de errado, digamos assim, buscando já o erro, né? E o curioso desse processo minerário é, para a gente entendê-lo melhor, tem que ir de fato no SEI, para entender esse despacho e tudo. Que aqui, pelo histórico, a gente vê que aconteceu alguma coisa, mas não consegue pegar muito bem o que que foi. Mas vamos olhar esse processo como um todo. Não sei se eu mostrei no meio para vocês, é esse processo aqui, 872936 de 2010. Então, era um alvará de pesquisa válido até 2014, 26 de 4 de 2014. E vamos olhar aqui o que aconteceu com o processo. Publicou o alvará de pesquisa 26 de 4 de 2011. Teve o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa dentro do prazo também, dentro dos 60 dias. Protocolou o acordo com o superficiário, isso aqui, excelente, pouquíssimas empresas se preocupam em protocolar esse documento na ANM, mas isso é muito importante, porque evita que a ANM inicie um processo judicial de ofício, que envie o ofício ao juiz da comarca local, que está localizado o alvará de pesquisa. Então, é muito interessante o minerador, o titular do processo minerador alvará de pesquisa já se antecipar com isso. Se ele não tiver, aí ele pode também sugerir que, se ele não estiver conseguindo também entrar na área por barreira superficiária, não está ali conseguindo negociar com o superficiário, ele pode solicitar que a ANM envie esse ofício para o juiz da comarca local e ele começa a dar andamento nesse processo judicial para avaliação de rendas e danos, para indenizar o superficiário pelos trabalhos de pesquisa mineral na sua área. Assim, só tem indenização, até falei esses dias também num vídeo que eu gravei, que eu estou estudando bastante sobre esse tema. Inclusive, vou recomendar para vocês esse livro, que ele é excelente. Esse livro aqui sobre questões com o superficiário. Para a gente, assim, que é da parte técnica, fica muito ali na mão de advogado e tudo mais, é importante a gente entender o que de fato acontece, como acontece. É claro que a gente não vai conseguir atuar na esfera judicial, mas ter pelo menos esse conhecimento para passar para os nossos clientes, seja eles o titular do direito minerário, sejam eles o próprio superficiário. Então, é interessante a gente entender a obrigação do titular do direito minerário e os direitos do superficiário. Por isso que eu recomendei esse livro aqui para vocês. Mas voltando aqui nessa situação, se o superficial, se o titular ele, do direito minerário ele vai junto à ANM, solicita esse ofício, entra com o processo judicial, inicia todo esse procedimento judicial, ele vai fazer o pagamento devido ao superficiário pela ocupação da terra dele, então pelos dias que ele estiver ali fazendo a pesquisa mineral, e em caso de reparação de dano, para reparar danos, ele também tem que fazer a indenização, tem que pagar pela indenização além da ocupação da área dele, pelos dias que esteve fazendo a pesquisa mineral. Isso, gente, tô com a minha equipe de campo lá fazendo a pesquisa mineral, tenho que sim que pagar o superficiário por estar ocupando a terra dele. Com a minha equipe, estou fazendo sondagem, além disso, tem que ver ali, tem que deixar a propriedade exatamente como eu encontrei. Se eu destruir alguma cerca, alguma coisa assim, ou eu reconstituo, ou então eu coloco ali, indenizo o superficiário através desse procedimento judicial, coloco tudo ali no pacote. Então, aqui eles fizeram um acordo com o superficiário, teve pagamento da taxa anual por hectare de todos os anos. Como o alvará de pesquisa também foi publicado no mês de abril, vencimento da taxa até 31/7, fez tudo direitinho, comunicou outra substância mineral, então possivelmente eles iam apresentar o relatório parcial deles aqui nesse pedido de prorrogação
já com essa nova substância, com alguns resultados dessa nova substância. Teve uma sessão parcial protocolizada, nem tinha visto, não sei se ela foi aprovada. Não, não foi. Foi só protocolizada aqui em 2014. Apresentou também relatório parcial em 25 de 2 de 2014, 60 dias antes do vencimento do alvará de pesquisa, que era 26 de 4 de 2014. Apresentou aqui algum documento diverso, presta as informações. Aqui que a gente começa a não entender mais o processo olhando só no cadastro mineiro. Então, eles protocolaram esse documento, presta informações. Ok, aí veio esse auto de infração aqui por não apresentação do relatório de pesquisa, que possivelmente do relatório final de pesquisa a INEM autuou eles pela não apresentação do relatório final de pesquisa. Teve uma defesa apresentada, aplicou-se a multa aqui em 13 de 6 de 2022. A defesa que foi protocolada não foi aceita. Foi apresentada uma outra defesa aqui em 27 de 6 de 2022. E lembrando assim, por exemplo, nesse caso que a defesa não foi aceita, falei não aceitado, né? Que a defesa não foi aceita, tem prazo de 10 dias para entrar com um pedido de reconsideração ou com uma nova defesa. E na sequência, dia 25 de 1 de 2024, assim, na sequência, né? 2 anos depois, veio o indeferimento de prorrogação de prazo do alvará. Então, só olhando isso aqui, a gente não entende nada com nada, né? Porque ele apresentou a prorrogação dentro do prazo. Aí teve uma multa de relatório final de pesquisa, mas não estava pendente de análise dessa prorrogação do alvará? E aí, no final, teve o indeferimento da prorrogação do alvará. E aqui, quando tem esses eventos de indeferimento, é porque o titular ele não instruiu da forma correta esse pedido de prorrogação, relatório parcial de pesquisa. E aí pode ter considerado prazo insuficiente, ou então que o titular não deu a devida atenção ao prazo dele, não fez o que poderia ter sido feito durante esse prazo de vigência do alvará de pesquisa. Então, para a gente entender mais esse processo funerário, eu vou aqui abrir o SEI, eu achei que eu já tinha aberto, para a gente ver o último parecer, que vai ser um resumo. Se vocês quiserem ir mais a fundo, olhar os outros documentos desse processo, fiquem à vontade. Aqui a ideia, por que eu trouxe esse processo? Como eu falei no início, foi um assunto trazido na última mentoria. A mentoria Dúvidas do mês de janeiro para os dominadores. Então, olha só que interessante. Esse ofício aqui eu não tinha visto. O que é isso? Tá. Não é importante. O que é interessante a gente ver nesse parecer técnico? Tem o formulário, e esse formulário é excelente. Vocês que querem aí montar um bom relatório parcial de pesquisa, utilizem esses formulários da ANM de análise, pareceres e tudo mais. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui, é um checklist que a ANM vai lá e vê o que o titular apresentou no pedido de prorrogação, se está congruente, se está de acordo com as normas. Então, aqui tem tudo listadinho que deve ter, o que a ANM analisa nesse pedido de prorrogação. Então, analisou o pagamento da taxa, analisou se guia de utilização foi outorgado ou não, que a RT do responsável técnico apresentou relatório parcial dentro do prazo, recolheu a taxa de vistoria do campo. Aqui também tem outras informações, se o relatório foi analisado ou não, enfim. Aqui todas as informações aqui. E as conclusões. A gente se atenta ao que importa. Que o processo está devidamente instruído, devendo prosseguir com os procedimentos relativos à prorrogação do alvará de pesquisa. Deverão ser formuladas exigências para melhor instrução do prazo de validade do alvará de pesquisa. O requerimento de prorrogação foi analisado e proposto o seu indeferimento. Então, primeiro eles falam que estava ok, e devidamente instruído. Depois fala que foi analisado e está propondo o seu indeferimento. Está falando que o requerimento de prorrogação foi intempestivo, sendo que foi apresentado dentro do prazo. Não apresentou documentos comprobatórios da falta de ingresso. Ah, não, tá, desculpa, gente. Isso aqui eu tô viajando na maionese. Isso aqui são umas opções de conclusão do relatório parcial de pesquisa apresentado. Então, aqui eles marcaram aqui a primeira opção, que é que o relatório está ok e pode seguir. Porém, aqui é uma coisa interessante, essa última conclusão aqui, porque após a análise processual,
verificou se citados como atividade de pesquisa. Aqui citou todas as pesquisas realizadas, consta também a apresentação, tarará, da geologia, blá blá blá. Não é isso ainda que interessa. Aí continua falando do relatório parcial de pesquisa. O responsável técnico informa que os trabalhos realizados na área apresentam resultados preliminares e tudo mais, sugere a prorrogação por mais 3 meses, mas o que interessa para a gente é esse parágrafo aqui. Na folha tal do documento C e tal, o titular informa não ter mais interesse na área e solicita que o relatório parcial de pesquisa seja analisado como relatório final de pesquisa negativo. Solicitação reiterada no documento, aí cito o documento. Dessa forma, sugiro que seja negada a prorrogação da vara de pesquisa, tendo em vista a manifestação do titular. Então, olha só que coisa interessante. E aqui a gente tem que ver um pouco mais a fundo, porque aqui é um risco que esse processo corre. Porque, assim, eles apresentaram o relatório parcial de pesquisa e depois desistiram da área. Apresentou um documento, um ofício que foi exatamente esse documento aqui, manifestação, cadê? Aquele que eu falei para vocês que ele era estranho. Aqui, presta informações. Aí eles apresentaram esse documento aqui de presta informações. E aqui, deixa eu ver só esse outro documento aqui que eles citam no processo C, analisando o processo de fato em tempo real, né? Aqui eles apresentaram no meio do processo minerário, que eu acho que está meio confuso essas citações da ANM aqui no processo. Mas vamos continuar aqui. Tá, aí nesse documento aqui, o titular ele falou que pediu para a ANM considerar isso como um relatório final de pesquisa negativo e relatório parcial. Aparentemente, a ANM primeiro aceitou para o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo do alvará. Para esse pedido porque não faz sentido, se o titular não tem mais interesse na área, não tem por que prorrogar o alvará de pesquisa. Mas na sequência, a gente está vendo esse parecer aqui, eu estou confundindo com outro processo minerário. E daí, só voltando, foi indeferido, tarará. Aqui não tem nem o que, tipo, o titular, como ele já falou que ele não está interessado na área, ele não vai entrar com prazo de recurso que seriam de 60 dias, com indeferimento de prorrogação do alvará de pesquisa. Gravem esse prazo também, 60 dias. Mas como ele já tinha se manifestado sobre, não tem interesse nisso. Aqui, essa defesa que eu entendo que foi, o titular, ele reiterou aqui que ele tinha apresentado, os documentos nenhum estão abertos, isso não dá para a gente entender melhor o processo, que ele pediu para a ANM considerar o relatório parcial de pesquisa dele como um relatório final. Porque o que acontece, gente? Aqui, se ele está desistindo da área, foi até o que eu falei para a dominadora que estava com essa dúvida. Ela tinha apresentado, parecido com isso, tinha apresentado um relatório parcial de pesquisa, mas já tinham decidido que não tem mais interesse na área. Só que eles iam esperar a área cair, né? A ANM analisar esse relatório e tudo mais, e deixar ali o prazo passar. Mas o que eu falei com ela, se eles estavam de fato interessados em não levar essa área para frente, ou eles esperavam essa prorrogação ser aceita, às vezes, pela ANM, e daí eles apresentavam um pedido de renúncia, ou então eles. Só que assim, prorrogação aceita, né, você já paga o primeiro alvará de pesquisa se for aprovado. O alvará de pesquisa, primeira taxa de anual por hectare se for aprovado. E daí o ideal seria eles apresentarem o relatório final de pesquisa negativo. Assim, não tenho interesse na área, porque o prazo de renúncia já passou. Já passou no sentido de já passou o prazo de renúncia sem a obrigação de apresentar o relatório final de pesquisa. A gente só fica desobrigado no primeiro ano. Daí, como já estava no prazo final, no caso dela, da dominadora, eu tinha até comentado com ela, não, apresenta o relatório final de pesquisa negativa, então, porque aí vocês estão, de fato, renunciando da área, apresenta um relatório simples, com informações gerais, fala que desistiu mesmo, para evitar também a multa por não ter apresentado o relatório final de pesquisa negativo. E eu acho que nesse caso dela, não me lembro direito, mas parece que tinha uma exigência também. Era isso mesmo, tinha uma exigência relacionada ao relatório parcial de pesquisa.
que o que eles queriam fazer, eles não queriam responder essa exigência e deixar ali ser indeferido o pedido de prorrogação. Eu acho que era uma coisa assim. E daí que eu recomendei para ela, apresenta então um relatório final de pesquisa negativo mesmo para vocês não ficarem com a pendência do relatório final de pesquisa. Por quê? Eles iam deixar, por exemplo, vai vir esse indeferimento desse pedido de prorrogação, mas eles ainda estavam com prazo para apresentar o relatório final de pesquisa. Então, a ANM pode muito bem alegar que eles perderam esse prazo, não apresentaram o relatório final de pesquisa. Então, a minha ideia na hora foi essa, foi de falar em relação a apresentar um relatório final de pesquisa negativo, ou então, aí nesse caso, como eu vi esse despacho desse processo minerário, eu até falei com ela assim, então pega e responde para a INEM que vocês não têm mais interesse na área, igual fizeram aqui, para a INEM considerar esse relatório parcial de pesquisa como um relatório negativo da área mesmo, para vocês se livrarem das multas, igual aconteceu nesse processo minerário, acaba que a ANM multou por conta da não apresentação do relatório final de pesquisa, mesmo ele com o prazo solicitado aqui e reforçando que, solicitando para a ANM que esse relatório parcial de pesquisa dele fosse considerado como um relatório final de pesquisa negativo. Então, assim, eu entendo entendi a defesa que eles fizeram aqui nesse sentido, já que eles já tinham solicitado isso. E como a ANM já de fato indeferiu essa prorrogação, tem que ver se ela vai insistir com essa aplicação da multa ou não. Eu sempre gosto de ir para o lado mais conservador. Então, por isso que no caso da dominadora, eu orientei, apresento o relatório final de pesquisa negativo para se livrar da multa. Por mais que vocês esperem ali o indeferimento da prorrogação do alvará, que pode vir muito tempo depois, igual esse caso aqui, depois da análise, mas acaba que você também perdeu o prazo da apresentação do relatório final de pesquisa. Então, para não cair nisso, né, para evitar uma dor de cabeça ali futura com a ANM de uma aplicação de uma multa que você nem esperava, é melhor ser sempre um pouco mais conservador. Mas fica aqui como aprendizado também esse caso, eu achei bem legal de trazer para vocês. Acho que me estendi mais do que deveria, mas prometo que os próximos aqui vão ser mais diretos. Nos stories eu coloquei mais dois casos de processos minerários. Esse relacionado a uma renúncia, não, desculpa, gente, já estou confundida. O processo 1 aqui é em relação a não conhece requerimento publicado de uma autorização de pesquisa, aqui um pedido de prorrogação. Vamos às perguntas, depois eu vou com vocês no detalhe do processo. A primeira pergunta, qual prazo não foi cumprido tempestivamente no processo 1, que deu origem ao último evento de não conhece o requerimento publicado. Algumas opções, pagamento da taxa anual por hectare, prorrogação do alvará de pesquisa, a apresentação do relatório final de pesquisa. Então, vamos já entender esse processo. Segunda pergunta, qual a sanção aplicável ao processo 1? Que é multa por não pagamento da taxa, multa pela prorrogação de alvará intempestiva, multa por não apresentar o relatório final de pesquisa dentro do prazo ou nulidade do alvará de pesquisa. E, por fim, sobre esse processo, a área está livre ou elegível à disponibilidade. Lembrando que todos esses processos que eu trago para vocês, esse processo aqui, todos os processos que eu coloco para vocês nos stories, os que a gente já consegue olhar no próprio cadastro mineiro e ter uma ideia do que aconteceu com esse processo minerário. Esse aqui é um caso específico que a gente não precisa ir muito a fundo no SEI. Mas é interessante a gente ir ao SEI buscar, ainda mais se for casos recentes, esses casos todos eu tirei do Diário Oficial da União de hoje. É interessante a gente não sei para ver como a ANM fundamenta esses pareceres, esses despachos, essas análises referentes a essas publicações. Por isso que eu já tenho aqui um monte de telinha do SEI aberta para a gente continuar o estudo desse processo. Então, aqui esse processo aqui de 2021, de Minas Gerais, vamos ter a análise do histórico. Teve a publicação do alvará de pesquisa de 3/10/2021, mesmo dia, velocidade da luz, esse gestor de processo minerário aqui é bom. Foi lá e protocolou o início dos trabalhos de pesquisa
no mesmo dia que foi publicado o alvará de pesquisa, pagou a taxa, 2 taxas anuais por hectare dentro do prazo, já que foi outorgado em outubro, vencimento 31 de janeiro. Fez a prorrogação do prazo no dia 13/10 de 2023. 13/10, gente, foi a data de vencimento desse alvará de pesquisa de 2023. E acabei de falar para vocês nas análises anteriores que o alvará de pesquisa a gente solicita com 60 dias antes do vencimento do alvará de pesquisa. Então aqui já está um erro gravíssimo desse titular, que ele não deveria ter pedido a prorrogação, ele deveria ter apresentado um relatório final de pesquisa positivo se ele quisesse continuar com essa área. Não foi o que aconteceu. Então, por isso que tem esse evento da ANM de não conhece requerimento publicado, porque ele apresentou o pedido de prorrogação do alvará intempestivamente. Ele deveria ter apresentado um relatório final de pesquisa positivo ou negativo, para cumprir o prazo final de vigência do alvará. E nesse caso aqui, como ele não apresentou o relatório final de pesquisa, nem positivo nem negativo, ele fica sujeito à aplicação de multa por não ter apresentado o relatório final de pesquisa. Então, essa é a sanção dele. E em relação a esses casos aqui, quando não teve apresentação do relatório final de pesquisa, como foi 2023, já está vigente o regulamento do Código de Mineração e tudo mais, então a área fica elegível à disponibilidade, ela não fica mais livre. Tranquilo esse processo, eu acho que eu respondi as 3 perguntas, né, para vocês. A sanção, a multa por não apresentar o relatório final de pesquisa dentro do prazo, e aqui foi o último evento em referente à apresentação do alvará da prorrogação do alvará de pesquisa, que foi intempestivo. Aqui a área fica elegível à disponibilidade. Processo 2. O processo 2 já é um registro de licença, é um licenciamento mineral. Interessantíssimo esse caso, não é a primeira vez que eu trago casos parecidos com esse, mas gosto de reforçar para vocês aplicarem aos casos aí dos clientes de vocês. A primeira pergunta que eu fiz: uma pessoa interessada nesse processo 2 pode fazer o quê? Então, a gente vai analisar o histórico desse processo para identificar se a área ainda está se está livre, se posso negociar com o titular atual ou se eu devo apresentar um novo requerimento. E a segunda pergunta foi: para renúncia de títulos de lavra com operação, deve ser apresentado o plano de fechamento de mina, o relatório de execução do plano de fechamento de mina, ofício simples com justificativo da renúncia. Isso aqui, gente, é excelente esse caso desse processo minerário. Esse é o processo minerário aqui na tela. Acho que é esse, né? Eu tô confundindo. É esse mesmo. 638 de 2016, registro de licença outorgada em 2017. Perceba, ele não tinha data de vencimento, prazo indeterminado de vencimento, que é ótimo titular, porque se ele quisesse, podia passar esse processo para frente tudo, mas tem muita gente que não tem esse interesse, né, de negociar, então acaba solicitando a renúncia para acabar com as pendências do processo mesmo. Então, aqui, como a gente viu, era um processo de 2017. O registro de licença, de fato, ele foi autorizado também em 2017, 22 de 6 de 2017. E na sequência veio, na sequência, né? 3 anos depois veio a renúncia, em 11 de 12 de 2020. E veio uma publicação de exigência da ANM muito tempo depois, né? Por essa renúncia. 15 de 3 de 2022, a ANM pediu exigência. Mas aqui, gente, percebam, a gente tem uma informação importante nesse processo minerário. Como a renúncia foi protocolizada em dezembro de 2020, a gente ainda não tinha vigente a resolução ANM 68 de 2021, que trata sobre o plano de fechamento de mina, que trata no sentido de que ela trouxe mais robustez para os pedidos de renúncia, inclusive de títulos de lavra. Então, quando a ANM fez essa exigência, ela já fez em 2022 que já estava vigente a resolução. Então, ela já fez com base na resolução para o titular complementar. Ela pode fazer isso? Pode. Mas, assim, não é que o pedido dele de licenciamento lá em 2020 estava errado. Não estava, porque ele fez com base na legislação vigente. E se ele quisesse, ele podia até rebater isso com a ANM, já que é a ANM que analisou isso muito tempo depois e já era outra norma, mas cabe também da ANM solicitar essas informações. Mas pensando nesse contexto de renúncia hoje, 2024, a gente faz qualquer tipo de renúncia junto à ANM de títulos de lavra que tiver a operação, a gente precisa apresentar um relatório de execução do plano de fechamento de mina. Que hoje qualquer requerimento que você faça junto à ANM
de extração mineral, você deve apresentar o plano de fechamento de mina. E daí, quando for fazer a renúncia, tem que apresentar o quê? O relatório de execução desse plano de fechamento de mina. E nesse processo, eu abri aqui com vocês o parecer, esse parecer técnico 36 de 2022, principalmente nessa parte aqui de recomendações. Não, desculpa, aqui, ó, nessa parte de atividades desenvolvidas, que falou que a empresa apresentou um pedido de renúncia em 2020 e protocolou o relatório denominado de relatório de renúncia, que consta fotografias da área. Se a gente for buscar lá na NRM, que estava vigente na época, a gente também, os pedidos de renúncia deveriam apresentar a situação atual da área. Então, são só fotos? Não, tem que descrever o que vai ser feito, uso futuro e tudo mais, como é que vai prever mesmo aquela mina, o que vai acontecer com ela no futuro, né? Vai só abandonar lá e deixar do jeito que tá? Não, tem que seguir as normas de segurança, inclusive. E aqui eles estão exigindo, e não protocolou imagem de satélite da região, não foram apresentados relatórios de trabalhos específicos, tais como plano de fechamento de mina, plano de controle e impacto ambiental. Esses planos de controle de impacto ambiental e até o próprio plano de fechamento de mina também, se ainda estavam previstos na NRM. Aqui informou que nunca houve atividade de extração conforme 2017, 2018 e 2019. E aqui essa informação é importante, porque às vezes, não teve extração. E daí eu me baseei nisso em fazer um ofício de renúncia simples para a ANM com alguma justificativa. Mas só isso não é suficiente. Então, a própria ANM sugeriu encaminhar o processo, tá? Isso aqui é uma coisa deles, exigido titular mais informações sobre a aplicação do plano de fechamento de mina, solicitar à empresa a apresentação de relatório dos trabalhos efetuados e do estado da mina e das suas futuras possibilidades. Deve apresentar também, o relatório de execução do plano de fechamento de mina, exigido o requerente relatório sobre o estado antes e depois, com as fotos, data, localização e tudo mais. Apresentar mapas, plantas, fotografias e imagens demonstrando a situação atual da área e do seu entorno. E aqui é outra coisa interna da ANM. Isso aqui, esse parecer, aí sai, pós-parecer veio esse ofício aqui que a ANM solicitou informações complementares, o titular respondeu dentro do prazo que foi publicada a exigência, aqui é o processo de 30 dias para cumprimento, o titular cumpriu dentro do prazo. Mas o interessante desse ofício aqui é que a ANM, por mais que o titular falou que não houve atividade, ela precisa de comprovação. Então, por isso que ela pede, assim, da imagem de satélite lá de 2017, quando foi publicado o licenciamento mineral e as imagens atuais para garantir que o titular não tenha feito nenhuma extração. E também, por mais que tenha declarado no RAU que não houve extração, a gente sabe que existem RAUs aí com omissão de informações. Não estou falando que é o caso desse processo minerário, mas a ANM está com um pouco de razão de pedir mais informações para ela, de fato, aceitar esses pedidos de renúncia. Mas aqui, gente, é só para vocês entenderem que quando a gente for fazer um pedido de renúncia, para a gente ser o mais detalhado possível. A gente faz o pedido de renúncia com ofício simples, com a justificativa, e uma justificativa até mais ou menos no caso de alvará de pesquisa. Aí a gente não precisa dar muitos detalhes e tudo mais, também no caso de requerimento de lavra, mas aí vai ser desistência, se não tiver guia de utilização, se não tiver de fato nenhum título de lavra associado àquele requerimento de lavra. Aí a gente também pode apresentar um ofício mais simples. Eu já fiz isso num caso específico de uma empresa que eu trabalhei, que aí a gente não tinha registro de lavra mesmo, não. Nem título, não teve guia, não teve nada. E a gente apresentou o ofício simples e foi aceito. Então, assim, só para vocês atentarem para esses títulos de lavra, mesmo que sem operação, que comprovem, apresentem, peguem esse ofício aqui, ó, como base, para vocês se instruírem muito bem o de vocês. Mas, voltando ao processo, teve o cumprimento da exigência e hoje a ANM publicou que a renúncia foi aceita, ou seja, a ANM aceitou toda a documentação apresentada pelo titular de complementação. Aqui a gente não consegue ver muita coisa, tem muita coisa aqui fechada do processo minerário como um todo, mas o ofício e o parecer, pelo menos, estão abertos, que foi o que eu mostrei aqui para vocês. Espero que tenham gostado da aula, acho que ficou um pouco longa, até perdi aqui.
o tempo, quando eu estava explicando o segundo processo, principalmente. De novo, abro aqui para vocês trazerem sugestões na final da aula para vocês, então tem que ser útil para vocês aí no dia a dia, na rotina, com os casos e tudo mais. E aguardo vocês na próxima quinta-feira de análise de processos minerais. Até lá.